entendimento do diagrama, né, como um todo. E o que que acontece? A gente monta esse diagrama para se orientar melhor, né, para saber o que é que está fazendo, para entender todo o fluxo. E temos muitas camadas aí, né, e temos dois containers aqui em volta, né, sendo o validator, né, o vermelho, e o exception o verde, né. Então, no caso, o exception faz parte do validator, né, o exception utiliza validator dentro de si, né, a camada exception. E todos os que estão dentro deles têm um fluxo, né? E o que eu quis dizer aqui é que todos eles usam o exception e o validator, né? Eles usam para tratar validações e exceções. Então, validator e exception também são camadas que todos eles usam, né? Sem, sem nenhum diferencial, né? Eles usam todos eles da mesma forma, ok? E beleza, vamos entender aqui pelo ponto de partida, né, da API, que é a index.php. Então vamos lá. A index.php dá um require em tudo, né? E recebe a requisição. A gente já viu isso, né? E se não tiver uma rota lá na API, vai mostrar as informações da API, né? Se tiver algo, manda para o controller principal, né? Então vai mandar essa rota aí para o controller principal. E até nesse momento a gente não sabe, né, qual foi a rota, né? Qual é a entidade passada na rota, né? Qual das 7 entidades que a gente tem aí, sendo elas continente, países, né, em modelo hierárquico. Continente, países, regiões, estados, cidades, bairros e ruas. Né? São essas 7 que temos aí. E aí o controller principal vai tentar descobrir, né? Vai ver se estão no formato correto, né? Cada parte da rota tem seu formato correto e vai identificar qual é a entidade, né? Recebe as rotas, valida cada parte para ver se está adequado, né? Se não estiver adequado, dá erro. Se houver uma parte 4 dá erro também. E aí faz o que eu disse, né? Identifica a entidade pela primeira parte, que é o que chamamos de recurso, né? Se não for identificado, dá erro. E se for identificado, envia a rota para o controller detectado. Aqui a gente já vai entrar na arquitetura, né, de entidades separadamente, né? Temos algumas camadas que usam as mesmas formatações, né, a mesma coisa para todas as entidades, tem algumas que não, né? No caso do controller, do service e do view, por exemplo, a gente sempre vai usar o mesmo formato, só que estão, né, em arquivos aí separados. Aí o controller identificado, né, por exemplo, vamos supor que a gente identificou continentes, ele recebe essas rotas aí, né, do continente e envia a rota para o service, né? Ao invés da gente ir para view direto, a gente vai vir aqui no service e vai ver o que é que está acontecendo, né? Para a gente pensar num modelo assim que a gente está mandando uma requisição e está recebendo uma resposta, né? Aquele velho esquema de request e response. Aí o service ele vai receber essas rotas, né? O controller passou as rotas para ele, né? O service de continente. Aí ele vai enviar as rotas para o routes, né? A classe routes para verificar se existe. Se existir, vai prosseguir. Se não, dá erro de rota inexistente. Então o service vai mandar essa rota aí, que ele já identificou como continente, para ver se está nos parâmetros corretos. E quem vai definir se está nos parâmetros corretos? O routes. O routes vai receber as rotas, vai validar se ela existe no mapeamento. Se existir, vai retornar true, se não, vai retornar false, né? Então, recebeu a rota, viu se está correto, se está nos parâmetros e formatos corretos, como já foi explicado, né, no vídeo do routes, e vai dar uma resposta aí, né, um booleano para o service. E o service, a partir desse booleano, ele vai definir se vai continuar ou não, né? Se existir, ele vai prosseguir, se não, vai dar um erro de rota inexistente, né? E aí, beleza, ele vai enviar a rota para o repository para consulta. Agora a gente vai no repository e vê o que é que acontece, né? O repository ele recebe as rotas, né, que o service mandou para ele e faz a conexão com o banco através do connection, né? Se der certo, prossegue, se não, retorna o resultado. Aí vamos lá para a class connection, né? A class connection ela tem como objetivo fazer uma conexão com o banco de dados via programação orientada a database, né? Ele dá um fetch, dá um execute lá e tudo mais para buscar vários registros, né? Buscar uma lista de registros aí da entidade que a gente está procurando, né? Da rota que a gente fez a requisição. Se existir, conecta, né? Ele vai fazer a conexão, vai ter os atributos do banco de dados na classe connection, né? E aí ele vai tentar fazer uma conexão. E se existir a conexão, né, vai retorná-la. Vai retornar a conexão, se existir, né?
Se no ST também ele vai tentar fazer para também tentar retornar a conexão. Se não conectar, ele vai retornar nulo. E vai depender da resposta do connection, né? Para ver o que o repository vai fazer, qual a atitude do repository. Então vamos lá. Ele vai tentar fazer a conexão através da class connection que acabamos de ver. Se der certo, ele vai prosseguir e se não, retorna um resultado vazio. Né? Então ele vai parar aqui, né? Vai retornar um resultado vazio para o service. O service também retorna um resultado vazio. O controller renderiza esse resultado vazio. Beleza? E aí, beleza, né? Se tudo der certo, se conectar, né? E aí ele vai enviar a rota para a classe assembly, né? Então, beleza. Já que fizemos a conexão, vamos ver qual select a gente tem que dar no banco, né, para funcionar. O assembly tem essa responsabilidade. O assembly, traduzindo para o português, significa montar, então faz todo sentido, né? Ele monta uma query SQL, né? Ele recebe a rota e a partir dessa rota ela vai identificar o recurso, o parâmetro, né? Vai com base em todas as regras de negócio, por exemplo, do continente, ele vai definir qual select ele tem que dar, em qual campo, né? Sem precisar ficar dando join, né? Em qual tabela ele vai fazer isso e tal e tal. O assembly define isso. E ele retorna um select, retorna uma string para o repository, que é um comando select, né? E aí, beleza, né? Voltamos aqui, né? Ele envia a rota para a classe assembly e ele recebe do assembly uma consulta SQL, né? E aí, após essa consulta que o assembly fez, falta ao repository validar se ela é válida, né? Se for, ele vai prosseguir, né? Não vai dar nenhum erro. Se não, daí também ele já vai retornar um resultado vazio. Assim como poderia ter acontecido antes aqui, né? De fazer a conexão. Então, se der merda, ele já retorna vazio, e aí a gente sabe, né? Que a conexão não é válida e vai renderizar um erro aí, né? Pro usuário, ou talvez até pro desenvolvedor, se estivermos desenvolvendo, né? Através da classe exception. E aí, beleza, né? Se tudo der certo até o momento, né? Se a gente fez a conexão com o banco de dados e se a gente montou a query e ela é válida, aí sim a gente vai pedir, né, a outro método chamado consultar por lista, que ele está usando programação orientada a database também, né, para fazer um fetch e, e buscar os dados no banco, né? Aí ele já manda tudo cuspido aí, né? A consulta, tudo validado para o consultar por lista, né? E evitando também aí injeções SQL, de acordo com as validações, né? E aí, beleza, né? O consultar por lista vai fazer a consulta, ele pode retornar vazio se não existir nada, então tem esse risco de retornar vazio. Então aqui o set, né? Ele valida se os dados retornados não são vazios, né? Se forem vazios, retorna um resultado vazio, né? Como poderia ter acontecido aqui em cima. Se não, ele vai retornar os dados do banco, né? Então esse aqui é o cenário que pode dar mais certo, né? Do repository retornar os dados do banco. Se o repository, né, se chegar até aqui e retornar todos os dados do banco, então significa que tudo deu certo, né? Então aí a gente já pode ir voltando, né? Aqui a gente parou no service da parte que a gente enviou a rota para o repository, então a gente recebeu os dados do repository, né? Então aí a gente vai validar, né, se os dados do repository não vieram vazios, né? Pois aqui também tem um risco de vir vazio, então a gente tem que validar. Então a gente valida, né? Se retornou vazio, retorna o resultado vazio, né? Para o controller saber que é vazio. Aí ele não precisa pedir ao view para mostrar uma resposta ao usuário de sucesso, né? Em um ambiente de sucesso. Aí beleza, né? Se retornou vazio, retorne o resultado vazio. Se não, retorne os dados do banco. E é isso justamente que o controller quer para o service. Ele quer um resultado vazio, ou se der tudo certo, ele quer um resultado do banco, né? Então aqui a gente parou no controller, né? No número 3 recebe os dados do banco como retorno do service. Aí ele valida se os dados do service não retornam vazios. E aí beleza, né? Porque tem essa chance de vir vazio aqui, como podemos ver em vermelho aqui no service. E se veio vazio, vai dar uma mensagem de erro diretamente da classe view, né? Mas em um cenário de erro. Se deu bom, vai prosseguir. Aí a quarta etapa, né? Se tudo deu certo até o momento, se tudo isso que a gente viu deu certo, né? Se identificamos o continente, validamos as rotas, montamos a query, conseguimos conectar no banco e tal e tudo mais que eu falei aqui, aí sim a gente vai enviar o retorno, né, do service, que são os dados para a classe view. E a responsabilidade da classe view é visualizar, é um viewer. Aí ele recebe os dados do banco e renderiza em JSON.
a função do view no final de tudo, passando por tudo isso, né? Se chegou até aqui é porque deu bom. É porque a gente tem algo para renderizar em JSON, beleza? E essa é toda a nossa arquitetura aí que temos no nosso diagrama, né? E a API também está conforme tudo isso que eu mostrei. Ao todo, em nossa API, nós usamos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Controller também é controller, então é 9. Usamos aí 9 camadas em nossa API, pensando na escalabilidade e em melhorias no futuro. E sempre abertos aí a novas alterações, né? E a index PHP sendo o ponto de partida. Então é a index PHP mais 9 camadas, né? E essa aí é a nossa explicação de como a API está arquitetada. É isso, muito obrigado, espero que tenham gostado.